Currículo Paulista, etapa ensino médio. Na última TPC da Diretoria de Ensino, nós entregamos, vocês preencheram um formulário e indicaram para a gente algumas coisas. Lembra dessa perguntinha que estava lá no formulário? Indique o quanto está familiarizado com relação aos aspectos do novo ensino médio pontuados abaixo. A indicação era para que vocês considerassem 1 para tenho pouco conhecimento e 5 para tenho muito conhecimento. A gente percebe o 3, né? Então, quer dizer, um conhecimento mediano acerca de todos os aspectos que foram indicados para vocês. Quais eram esses aspectos, só para a gente lembrar? O texto do currículo paulista da área de linguagens, que obviamente é o que nos interessa, né? Sim, nós temos muitos professores que indicaram aqui o 4, né? Mas muito conhecimento, realmente foram poucos professores que indicaram ter muito conhecimento acerca do texto do currículo paulista. O conhecimento aqui é mediano, inclusive com muitos professores que pontuaram que tem pouco conhecimento acerca disso. Depois, a organização, informação geral básica, itinerários formativos, também, né, a maioria apontou um conhecimento mediano aí. O aprofundamento curricular desse novo ensino médio. E, por fim, aqui, o nosso último aspecto apontado, o cronograma de implementação. O que vai acontecer na escola com relação a esse novo ensino médio ainda em 2021, por exemplo, né? Um conhecimento médio. Esse era o formulário que foi aplicado aos professores da manhã. À tarde, a gente percebe realmente a mesma questão, né, varia um pouquinho, mas mais ou menos um conhecimento mediano acerca dos 4 aspectos que foram apontados. Então, nós resolvemos realmente trazer esses 4 aspectos para discutir com vocês um pouquinho. O primeiro deles é a questão do texto curricular, mas também vamos falar um pouquinho dessa organização em formação geral básica, itinerários formativos, entender um pouco melhor o que é o aprofundamento curricular e também esse cronograma de implementação. Algumas escolas estão discutindo bastante isso, outras escolas um pouco menos, em função, tem muitas demandas de formação para a gente esse ano, né? Tem muita coisa acontecendo na escola desde o ano passado com a implementação do currículo do ensino fundamental. Esse ano, a implementação do currículo do ensino médio, ela é gradual, né? Começou com a primeira série do ensino médio, os professores que estão dando aula para a primeira série do ensino médio já sentiram essa diferença, né? Está sendo gradual, mas quer dizer, desde o ano passado a gente está sentindo muita coisa acontecendo na escola, sem contar, né, lógico, a questão desse contexto que a gente está vivendo, né, naquilo que a secretaria está chamando de ensino híbrido, e ensino remoto, né, os dois estão se articulando aí, nem estou contando com esse contexto nesse momento, mas em função da implementação do currículo paulista, desde o ensino fundamental, agora estendendo-se para o ensino médio, a gente está percebendo aí toda essa movimentação na escola. Então, vamos retomar todos esses aspectos aqui. Nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês uma coisa bem inicial, mas a ideia é que no momento de interação daqui a pouco, nós possamos discutir, né, conversar e realmente tirar essas dúvidas com vocês. Voltando aqui, então, para os nossos slides. O texto curricular, a organização. Vamos tentar entender primeiro exatamente o geral dessa organização. O currículo paulista, ele é um documento, né, o texto curricular, ele foi escrito em cima de um outro documento, que é a BNCC, tá? A BNCC, ela não inventou nada, ela também vai partir de documentos anteriores a ela, como os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares do ensino médio, no caso do currículo paulista do ensino médio e da base do ensino médio, né? Então, a base não inventou nada. O currículo paulista, ele vai partir da base em seu texto curricular, tá? E
entender também, né? Afinal de contas, a base e o currículo paulista que vai sair dela, eles têm um objetivo. Você tem que organizar o conhecimento. A escola é uma instituição que tem por princípio a formação de crianças, jovens, adolescentes. Quais são os conhecimentos que vão ser trazidos, né, nessa instituição e vão ser oferecidos a esses alunos? Né? Esses documentos, eles vão organizar isso. Quais são, né, os conhecimentos? Qual é a aprendizagem que vai estar ali na escola? E para você escrever esse documento, você tem que ter alguma forma de organizar isso, tá? É disso que a gente vai tratar um pouquinho agora. Como é que o documento se organiza? Em ATPCs futuras, aí a gente discute um pouco melhor realmente o que seriam essas aprendizagens, o que seriam esses conhecimentos. Hoje a gente queria entender realmente o que são esses eixos organizadores desses conhecimentos. Então, voltando aqui para entender essa questão, como é que esse texto curricular vai se organizar no currículo paulista, a etapa do ensino médio? Primeiro, o objetivo é a formação integral do indivíduo, que isso fique muito claro para nós. A partir disso, você vai ter conhecimentos que vão ser organizados não mais em cima de competências e habilidades cognitivas, como foi no passado, mas nós também temos competências socioemocionais que vão entrar aí, tá? Temos competências gerais, tá? Elas vão entrar no currículo paulista saindo da BNCC, são 10 competências gerais, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Por exemplo, valorizar conhecimentos, tentamos colocar um título aqui só para situar o que seriam essas 10 competências, tá? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e agora, lógico, digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Né? Perceba como valorizar conhecimento, né, que já é um princípio antigo na escola, isso não é novidade para a gente, ele vai ser reorganizado numa competência que traz essas questões também, né? A construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva, inclui aqui a questão do digital, que surge, né, como demanda de formação dos alunos nas últimas décadas, tá? A segunda, que vai se referir à curiosidade científica, à investigação científica, que também vai ser oferecida na escola. A terceira vai falar das manifestações artísticas, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Isso é uma competência geral, não vai entrar só na área de linguagens, e, por exemplo, se no componente curricular ele é muito forte, né, a gente vai perceber que não, essa competência, ela entra de uma forma ou de outra em todas as áreas, tá? Em alguma coisa ela vai entrar nos componentes curriculares das diversas áreas. As diferentes linguagens, a questão das tecnologias digitais, temos competências específicas que vão falar disso, né? A sexta, diversidade de saberes, as vivências culturais, né? A valorização disso, a questão da autonomia, da consciência crítica, responsabilidade. A competência 7 vai falar da questão do argumentar, sim, mas também do respeito aos direitos humanos, também da consciência socioambiental. Então, aquelas habilidades, por exemplo, que a gente tinha muito específicas relacionadas à questão do argumentar, elas vão ser ampliadas, eu vou ter outras habilidades relacionadas a essa competência, né, que vão muito além da questão das habilidades cognitivas, de localizar a informação, e aquelas que a gente já está acostumado a trabalhar na escola com relação a isso, tá? A 8, saúde física e emocional. A 9, a questão da empatia, dos diálogos, das identidades. E por fim, aqui a 10,
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Então, que fique muito claro para a gente que realmente essa questão da formação integral do indivíduo mesmo, não mais competências cognitivas somente, não estamos jogando fora o que já estava consolidado na escola, mas nós temos uma nova perspectiva de ensino que vai trazer à tona aí as competências socioemocionais e uma série de outras coisas, tá? Essas competências, elas vão orientar aí a transição do ensino fundamental para o ensino médio e também uma interface entre isso. A articulação do ensino médio com o ensino fundamental está ancorada no desenvolvimento de competências e habilidades, a partir da aprendizagem contextualizada, integrada e articulada de conteúdos. Sim, eles não deixaram de existir, mas também conceitos, mas também processos. O encaminhamento das práticas pedagógicas envolvidas no contexto escolar depende da efetiva compreensão desse percurso. Então, não é à toa que a gente está partindo exatamente das competências gerais nesse nosso diálogo com vocês. Essas competências gerais, elas são eixos estruturantes, tá? Da parte geral básica, mas também dos itinerários formativos. Na parte geral básica, elas vão orientar aí todas as áreas de conhecimento, né, do ensino médio, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, perdão, não coloquei o nome completo da área aqui por uma questão de espaço. Lembrando que nós temos ainda as competências específicas para cada uma das áreas do conhecimento, além das competências gerais. Em uma outra TPC a gente discute um pouco melhor isso, né? Hoje a gente está mais focado nas competências gerais também. Como que essas competências gerais, então, estão articuladas primeiro aos itinerários formativos, antes da gente falar da parte geral básica? No texto curricular, quando você vai procurar o itinerário formativo, você vai encontrar ele lá no final, depois da parte geral básica. Pegamos aqui a página 204, que é exatamente o organizador curricular do itinerário formativo da área de linguagens e suas tecnologias, a nossa área que nos interessa aqui. Então, perceba, olha a primeira coluna, né? Habilidades relacionadas às competências gerais e aos eixos estruturantes. Esses eixos, são 4 eixos estruturantes que vão organizar aí, que vão formar esse itinerário formativo, por assim dizer. Um desses eixos estruturantes é a investigação científica, tá? Junto com as competências gerais, junto com as habilidades que vão estar dentro dessas competências. Então, perceba aqui, olha, vamos ler a habilidade. Ensino médio, IF, itinerário formativo, CG, competência geral 01. É essa competência que a gente acabou de ler aqui. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Perceba como você tem as competências gerais, você tem uma habilidade, né? Mas você tem também um eixo estruturante da investigação científica que vão compor essa habilidade, tá? Essa é a competência geral 1, competência geral 2, na verdade, habilidade 1, habilidade 2, né? Depois, você tem as habilidades específicas associadas a esses eixos estruturantes, no caso, a investigação científica, tá? Ensino médio, itinerário formativo, LGG, linguagens, 01, tá? Esse itinerário formativo de linguagens, ele vai ter dentro desse eixo estruturante habilidades específicas da área de linguagens, né? Se eu escolhi um itinerário formativo da área de linguagens, né, o aluno escolheu, essas habilidades vão estar presentes para ele no percurso aí, de aprofundamento, né, a partir da 2ª série. A gente vai falar daqui a pouquinho como é que se organiza. E os pressupostos metodológicos que vão orientar aí esse itinerário formativo a partir disso aqui que a gente já tratou. Percebem?
Opa, travou aqui para mim. Então, não é à toa que a gente está partindo da nossa conversa falando das habilidades, das competências gerais. Percebam como elas vão ser um eixo estruturante, o ponto de partida para você pensar em tudo mais, tá? E entender sempre, eu não estou falando só de competência cognitiva, como a gente está acostumado na escola. Eu estou falando das socioemocionais, eu estou falando de uma série de outras coisas, ok? A essas competências eu vou articulando, quer sejam esses eixos estruturantes dos itinerários formativos, quer sejam as outras coisas da parte geral básica que a gente vai falar agora. Vamos voltar aqui. Então, linguagens, códigos e suas tecnologias, só para citar mesmo quais são os componentes aí que vão formar essa área de linguagens no ensino médio. Arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. O que nos une? De volta para o currículo paulista, tá lá na página 72, agora eu estou realmente na parte geral básica, o organizador curricular da área de linguagens. Olha aqui, quem está aqui, as competências, tá? As habilidades, a habilidade do ensino médio, compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentais em função de interesses pessoais e coletivos. Qual componente curricular vai trabalhar isso? Todos os componentes curriculares da área de linguagens vão trabalhar isso. Os objetos de conhecimento são específicos de cada componente curricular, mas as habilidades não. As habilidades serão habilidades comuns para a área, tá? Essa habilidade é uma habilidade que vai aparecer nos 4 componentes curriculares da área de linguagens. Então, entender que o ensino médio, ele vai ser estruturado na área. Estruturado em quê? Tá? As competências são comuns para a área, as habilidades são comuns para a área. E outra coisa, tá? Você tem um eixo aqui que são os campos de atuação social, tá? A gente vai perceber que sempre que a gente estiver falando dos 4 componentes aqui, o campo de atuação social que vai aparecer são todos os campos de atuação social. A gente tem aqui uma questão que vai esbarrar no currículo do ensino fundamental. No caso de língua portuguesa, o campo de atuação era um eixo estruturante do nosso currículo, né? E você não tinha esse eixo estruturante do currículo, arte, educação física e língua inglesa. Isso não entrava, esse eixo para vocês, né? Como é que se resolveu esse problema no currículo do ensino médio, no texto curricular? Assim, você deixa aqui todos os campos de atuação social, né, valendo para todos os componentes curriculares. E no caso da língua portuguesa, isso fica um pouco diferente, a gente já fala disso. Antes disso, tá, uma diferença, então, primordial. As habilidades no texto curricular do ensino médio, no ensino médio, elas são comuns para a área, tá? Ensino médio 1-3, da primeira à terceira série, linguagens e 101, que é o código para você conseguir realmente localizar onde que está essa habilidade no currículo. Diferente do ensino fundamental, em que você tinha habilidades específicas para cada um dos componentes curriculares, né? Ensino fundamental, do 6º ao 9º, arte 35, que é o código para você conseguir localizar, né, lá no texto curricular, onde é que estava essa habilidade de arte. EF 09, ensino fundamental, 9º ano, EF, educação física, 25. EF, ensino fundamental, 09, 9º ano, LI, língua inglesa, 19. EF 69, ensino fundamental, do 6º ao 9º, LP, língua portuguesa, 50, tá? Habilidades específicas no ensino fundamental para cada um dos componentes curriculares, não mais. Ensino médio, nós temos habilidades comuns para toda a área. Então, só retomando de novo, vamos dar uma olhadinha, peguei uma outra passagem do currículo paulista aqui na página 72, tá? As competências, competência 7,
duas habilidades que vão aparecer, perceba aqui, ó, EM 13, ensino médio da primeira a terceira, linguagens, 701, EM 13, linguagens, 702, tá? São duas habilidades diferentes, mas elas vão ser comuns para toda a área. Todos os campos de atuação, e olha os objetos de conhecimento, aí sim específicos para cada componente curricular. Arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa sempre integrados aqui no texto curricular. Depois, quando a gente for falar realmente do conteúdo desse texto com mais profundidade, a gente vai entender realmente o que seria mais específico para cada componente. Mas eles estão muito articulados aqui, né, nos eixos. E língua portuguesa tem suas peculiaridades, tá? Ainda na competência 7, a mesma competência que a gente tinha trabalhado, né, na página 72, olhamos para isso aqui. Se eu correr um pouquinho, ainda falando da competência 7, lá no texto curricular, na página 106, a gente vai perceber que a língua portuguesa, ela vai entrar separada, tá vendo? Não aparecem mais os componentes da área aqui. Eu tenho objetos de conhecimento específicos, só a língua portuguesa sendo citada, e eu tenho habilidades aqui que a leitura vai ser diferente. EM 13, LP 12. Ou seja, na área de linguagens, eu vou ter habilidades específicas da área, que serão LGG, mas mantém-se as habilidades específicas da língua portuguesa. E outra diferença no caso da língua portuguesa, tá? Além das habilidades específicas de língua portuguesa, os campos de atuação. Agora sim, né? Aqueles campos de atuação, aquele eixo que a gente tinha no ensino fundamental, ele é mantido aqui para a gente. Então, se eu tenho todos os campos de atuação, eu também vou ter o campo de atuação na vida pública. E não só ele, tá, gente? Eu mantenho, já volto a falar dos campos, antes só para fechar aqui. Então, no ensino médio, eu vou ter as habilidades específicas da área, LGG, mas eu também tenho as habilidades específicas da língua portuguesa, LP. As habilidades específicas para o componente língua portuguesa oferecem possibilidades de diálogo com as demais disciplinas, permitindo uma integração efetiva com os demais componentes da área. E os campos de atuação, né, aquela coluna que eu citei, professores de língua portuguesa, no ensino fundamental a gente já tem esses campos estruturando o currículo, estruturando a aprendizagem, o conhecimento, né, que está previsto aí para os alunos. O ensino médio mantém. Você já tinha diferenças, na verdade, no ensino fundamental, do primeiro ao quinto e do sexto ao nono. O campo da vida cotidiana, por exemplo, ele só estava presente aqui do primeiro ao quinto ano. Ele não ia aparecer do sexto ao nono. O campo da vida pública, do primeiro ao quinto, ele muda de nome. Quando eu estou falando do sexto ao nono, eu estou falando no campo de atuação na vida pública. E por que isso? Se do primeiro ao quinto eu estou preocupada em entender como é que funciona a vida pública, grosso modo falando, sexto ao nono você tem habilidades que por uma questão de progressão mesmo. Eu não estou mais preocupado só em entender como é que está organizado. Eu vou ter habilidades que vão me permitir realmente atuar, né, na vida pública, que estão relacionadas à cidadania, participação, e que tem a ver com as competências, tá, gente? Não perdem de vista as competências gerais. No ensino médio, eu tenho o campo da vida pessoal, vai voltar ao campo da vida cotidiana? Não, esses campos da vida pessoal no ensino médio vão estar muito relacionados com habilidades daquilo que a gente vai chamar de cultura digital, por exemplo, que não é uma coisa que vai ser abordada do primeiro ao quinto ano, né? A nossa preocupação, as habilidades aqui serão outras, tá? Mantém-se o campo de atuação na vida pública, das práticas de estudo e pesquisa, o campo artístico-literário, jornalístico-midiático, que já nos eram familiares aqui do sexto ao nono, eles vão ser mantidos aí no ensino médio, respeitada a progressão, tá? Com relação ao ensino fundamental. Numa outra TPC a gente trata mais disso. E todos os campos de atuação social,
nossos conhecidos lá do ensino fundamental, eles serão mantidos no ensino médio e são eles aí que vão ser considerados para pensar em toda a área de linguagens. E por fim, só para pensar um pouquinho, eu tenho uma área, mas eu também tenho algumas especificidades de cada componente. A gente viu que a gente tem objetos do conhecimento específicos ali que vão ser citados no eixo organizador. Então, entendendo o texto curricular, inicialmente, né, uma coisa mais geral, o que eu tenho de especificidade, por exemplo. E vocês vão perceber que até as especificidades, elas são escritas muitas vezes no sentido de reforçar que as coisas serão trabalhadas de forma integrada. Componente arte, por exemplo, lá no texto curricular, ele vai determinar que o componente curricular arte propõe o desenvolvimento das competências específicas da área de linguagens, de forma articulada com os diferentes componentes curriculares da área, por meio de um conjunto de habilidades gerais que se distribuem em diversos campos de atuação. Percebe? Reforçando tudo que a gente falou até agora. Essas habilidades se relacionam com as dimensões da arte e com os objetos de conhecimento, ampliando as possibilidades de integração para além do desenvolvimento das competências gerais da área. Isso sim vai ser específico desse componente do trabalho, né, do professor de arte aí em sala de aula, né, como desdobramento. Elas levam em conta o perfil de saída do estudante e as especificidades e demandas desta etapa de escolarização, perpassando pelas linguagens das artes visuais, da dança, da música, do teatro e por seu hibridismo. E aí perceba como aqui também eu estou falando de alguma coisa que é muito específica desse componente, tá? Então, esse movimento do texto curricular reforça que a gente está falando de uma área que tem muita coisa em comum, mas também trago peculiaridades, né? Coisas que serão trabalhadas aí pelo professor de arte. O componente curricular educação física, ele está inserido na área de linguagens e suas tecnologias, objetivando uma mudança de intencionalidade nas práticas corporais, com o foco na apropriação crítica do movimento humano em seus sentidos, significados, símbolos e códigos. Agora sim, eu estou falando de uma coisa bem específica da educação física, embora eu comece o texto dizendo, ele está inserido na área de linguagens. O currículo paulista, etapa ensino fundamental, procura garantir ao estudante oportunidades de compreensão, apreciação e produção das práticas corporais, organizadas em unidades temáticas, brincadeiras e jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e corpo, movimento e saúde. Essas unidades temáticas são eixos organizadores da educação física lá na etapa do ensino fundamental, tá? O ensino médio vai dar continuidade. Essas unidades temáticas são aprofundadas. E o estudante deve ser desafiado a refletir sobre tais práticas, ampliando seus conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do corpo, a importância em assumir um estilo de vida ativo e as possibilidades do movimento corporal para a manutenção da saúde, né? Então, outra característica que vai ser comum, tá? Não só para a educação física, mas para os outros componentes. A continuidade do ensino fundamental para o ensino médio, o aprofundamento, não o aprofundamento dos itinerários formativos, né? Mas realmente a questão da progressão, que também vai ser pensada aí, por exemplo, na hora de definir as habilidades, né? Que vão compor o currículo paulista. Língua inglesa, para o ensino médio, de forma semelhante aos demais componentes da área de linguagens e suas tecnologias, colabora para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica. Nesse sentido, busca consolidar, aprofundar e ampliar as aprendizagens essenciais estabelecidas para o ensino fundamental, concentradas no conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens. Entre outras coisas, eu trouxe apenas um trecho aí, né, do que está sendo citado acerca desses componentes curriculares.
Retomaremos em outras ATPCs isso com mais atenção. Componente língua portuguesa. Algumas práticas de linguagem desenvolvidas em língua portuguesa dialogam diretamente com todos os componentes, ampliando a construção dessa integração. Práticas de linguagem com os gêneros textuais, de acordo com os diferentes campos de atuação ou esferas sociais em que o estudante está incluído, bem como o trabalho, centrado na contextualização, de forma articulada, quanto ao uso da língua em seu sentido social, devem ser priorizadas. Ou seja, aquilo que a gente estava trabalhando, aquela perspectiva de trabalho, não só do ensino fundamental, tá, gente? Gêneros textuais não são novidade para a gente faz muito tempo. Mas pensando no ensino fundamental, você dá continuidade, né? As práticas são essenciais para pensar no componente curricular língua portuguesa. Nada disso será abandonado. São realmente especificidades aí de cada componente dentro dessa integração das áreas, como está proposto no currículo paulista do ensino médio. Então, tendo entendido a organização, esses eixos que vão estruturar o texto curricular, aí a gente vai passar a discutir um pouquinho a questão, sim, dos itinerários formativos e do aprofundamento curricular, que são outras dúvidas que vocês apresentaram para a gente. Vamos ao novo ensino médio. Como estamos concretizando isso em São Paulo? A implementação ela tem sido gradual, né? A partir de 2021 ocorrerá a implementação gradual do currículo, iniciando apenas pela primeira série do ensino médio. Depois, em 2022, a implementação para todos os estudantes da segunda série, né? Esses estudantes que estão agora na primeira série, eles já terão de escolher os itinerários formativos para 2022, quando eles ingressarem na escola em 2022. E em 2023, aí sim a implementação para todos os estudantes da terceira série. O novo ensino médio, como é a estrutura? A organização curricular do ensino médio, né, os 3 anos, manteve-se. Você tem a formação geral básica, 3 anos, uma carga horária maior em comparação com a dos itinerários formativos, né, que são de 1.350 horas divididas nos 3 anos. A formação geral básica, ela vai ser agora, de acordo com o novo currículo, os componentes curriculares, eles estão organizados nas áreas de conhecimento. São 4 áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. Não li o nome completo aqui, perdão, né? Depois, os itinerários formativos, eles também estão organizados nas 4 áreas de conhecimento, mais uma, que é a formação técnica e profissional, né? Algumas escolas vão ter a opção de oferecer itinerários formativos específicos para isso. As outras escolas vão se organizar realmente aqui para oferecer os itinerários formativos das diferentes áreas, ou os itinerários formativos integrados, em que você vai unir aqui, articular 2 áreas, 2, 3, 4, de acordo com o currículo paulista, mas aqui em São Paulo, realmente, o material que vai ser oferecido para a rede, eles vão articular sempre 2 áreas, no caso dos itinerários formativos integrados, tá? O que são os itinerários formativos? Sem muita preocupação com definição, né? O que nos interessa nesse momento é entender que eles possibilitam o estudante escolher conforme o seu interesse para aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para quê? Para o prosseguimento de estudos, para o mundo do trabalho ou para a formação técnica e profissional. Esses itinerários formativos, eles são compostos por um conjunto de unidades curriculares que são ofertadas pelas instituições e pelas redes de ensino. Vamos entender melhor como é que vai funcionar isso aqui. Os itinerários formativos, eles são compostos aqui pelo Inova, né, que são os 3 componentes aqui do Inova, o projeto de vida, a eletiva e a tecnologia e inovação, mais o aprofundamento curricular, a partir da segunda série do ensino médio. Como é que isso está organizado? O aprofundamento curricular, de acordo com as 4 áreas, né, algumas áreas integradas, e também o itinerário formativo
previsto para formação técnica e profissional. Como vai ficar a organização da carga horária? Na primeira série, 900 horas é a formação geral básica, né? Que estamos falando em áreas de conhecimento, área de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, mas é a formação geral básica. Depois, as 150 horas dos itinerários formativos, que na verdade são o Inova, né? 150 horas do itinerário equivale a 150 horas da carga horária do Inova, primeira série do ensino médio. Na segunda série do ensino médio, começa propriamente o que a gente está entendendo por aprofundamento. Então, as 600 horas da base nacional, da formação geral básica, e mais 450 horas de aprofundamento, que aí entram as 300 horas do aprofundamento curricular, né, mais as 150 horas do Inova. E na terceira série do ensino médio, as 300 horas da formação geral básica e mais 750 horas de itinerários formativos, dentro das quais eu tenho 150 horas dos componentes do Inova, mais as 600 horas de aprofundamento curricular. Então, o total de aulas semanais, a primeira série do ensino médio, a formação geral serão 30 aulas semanais. Essa carga horária da formação geral básica, ela vai se reduzir à medida que o aluno avança nos estudos. Por quê? Exatamente porque o aprofundamento vai ter uma carga horária que vai ser ampliada, tá? Semanalmente. E percebam que os 3 componentes do Inova, eles vão se manter, né? Eles não sofrem modificação aí no percurso da vida escolar desse estudante. A carga horária, as aulas semanais vão ser mantidas. Como ficam distribuídas as unidades curriculares ao longo dos 3 anos? Cada uma das opções de aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares, né? Então, um itinerário formativo, ele é composto por 6 unidades curriculares. Na segunda série do ensino médio, o estudante escolheu o itinerário formativo, na segunda série ele vai ver 2 unidades curriculares, e na terceira série mais 4 unidades curriculares, tá? Acho que a tabela explica melhor aqui. Então, na primeira série, o estudante faz a escolha, né, do aprofundamento. Na segunda, escolhi o meu itinerário. Na segunda série, no primeiro semestre eu vou ver a unidade curricular 1, no segundo semestre, a unidade curricular 2, tá? Serão 2 unidades curriculares na segunda série do ensino médio. Na terceira, aí sim vem a maior parte do aprofundamento, em que ele vai ver as 4 unidades curriculares ao longo dos 2 semestres aí que estão faltando, tá? Então, é esse movimento. Primeira série, escolha o seu itinerário formativo. E esse itinerário formativo são 6 unidades curriculares que vão estar distribuídas assim ao longo da segunda e da terceira série do ensino médio. Cada unidade curricular será composta de 10 aulas semanais, tá? 10 no primeiro semestre, 10 no segundo semestre e assim sucessivamente. 150 horas por semestre. O estudante se matricula em um aprofundamento curricular para fazê-lo ao longo da segunda e da terceira série, mas ele pode solicitar transferência a outro aprofundamento entre os semestres. Importante, caso haja o interesse do estudante, mas também haja vaga. Essas 10 aulas, elas são organizadas em componentes curriculares, que são atribuídos normalmente para os professores da rede. Embora nós estejamos falando de um currículo que é organizado por área de conhecimento, os componentes curriculares não desaparecem, né? Eles estão dentro dessas áreas de conhecimento. A atribuição de aulas, isso não vai mudar. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor isso por enquanto, eu tenho aqui um itinerário de ciências da natureza, né? O exemplo de uma unidade curricular, por exemplo. 6 meses. O que vai acontecer na escola enquanto essa unidade curricular estiver acontecendo naqueles 6 meses, né? Estou falando um itinerário de ciências da natureza. Eu vou ter esse itinerário distribuído, dessa área específica, distribuído entre diferentes professores de diferentes componentes curriculares, tá?
a carga horária já está definida, e o componente curricular, né, qual a habilitação que vai ser requisitada, qual a habilitação qualitativa, tá? Temos outros exemplos lá no final dos slides, se vocês quiserem recuperar depois, no caso de itinerários de outras áreas do conhecimento. A SEDUC irá orientar e formar os professores para ajudarem os estudantes nesse processo de escolha e também para trabalharem o aprofundamento curricular a partir de 2022. A implementação em 2021 para a primeira série irá valer para todos os estudantes do ensino médio, regular diurno, noturno e as escolas do programa de ensino integral, tá? Esse novo currículo, esse novo ensino médio é para todo o ensino médio, tá? Sendo assim, o aprofundamento curricular irá começar para todos os estudantes na segunda série, ou seja, apenas em 2022. Qual a importância do aprofundamento curricular? Isso tem que estar muito claro, inclusive para o professor do projeto de vida, que vai ter que dialogar muito com esses alunos esse ano, né? Em 2021, os professores devem discutir os itinerários formativos com os alunos. O professor do projeto de vida, e não só ele, tá? Outros professores da primeira série do ensino médio, né, têm papel fundamental nesse processo de escolha do aluno. O aluno tem que entender que o aprofundamento curricular vai ser importante para ele expandir aprendizados da formação geral básica, ampliar conhecimentos articulados com temas contemporâneos, de acordo com os interesses dos estudantes, explorar potenciais e vocações e permitir ao estudante construir sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com seu projeto de vida. Em 2021, todos os estudantes da primeira série passarão por um processo de escolha. Qual aprofundamento curricular seguir, mediante as opções ofertadas pela escola, definidas a partir de sua capacidade física e de seu quadro de professores. Vai haver um material de orientação para esse estudante? Com certeza, tá? Tem um catálogo que virá para os estudantes, a previsão final de maio, início de junho, antes da escolha, né, que esse estudante tem que fazer, inclusive, tá? Chega antes para ele. Esse catálogo vai ter o quê? O material do aluno, tá? O título, uma descrição, uma sinopse mesmo, o que vai acontecer na unidade curricular 1, 2, 3, que ele vai ver aí ao longo dos semestres, e também vai traçar um perfil do estudante, para que ele entenda, ao final daquele itinerário que ele escolheu, qual a relação disso com o projeto de vida dele, né? Isso, você vai escolher um itinerário formativo de linguagens, por exemplo, né? Além da descrição que vai estar no catálogo, o que vai ser abordado, o que vai ser trabalhado, né? Ao final desse itinerário formativo, quais são as opções, né? E ele vai comparar com o projeto de vida, se estão adequadas ou se não estão adequadas. E, eventualmente, escolher outro itinerário formativo diferente daquele. O professor também tem material previsto para ele, tá? O material do professor é um material muito mais robusto, tá? Que vai trazer as ementas das unidades curriculares, para que ele entenda o que vai acontecer dentro de cada uma, a descrição, as habilidades específicas da área, mas também dos componentes curriculares, tá? Os eixos integradores. Os itinerários formativos, eles são estruturados a partir de 4 eixos integradores, de acordo com a portaria do MEC, né? Não foi escolha de quem produziu o itinerário. Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, tá? Todos os itinerários vão estar articulados dentro desses 4 eixos integradores, mas, tá? A área de conhecimento, mais os componentes curriculares, as habilidades específicas de cada componente, as habilidades específicas da área, né? Porque agora essas habilidades estão organizadas aí de acordo com a área, com exceção de língua portuguesa e matemática, que tem sim habilidades específicas. E os objetos de conhecimento também. Então, um material muito robusto que virá para o professor, de novo, previsão de chegada final de maio, início de junho.
Dá tempo de eu me valer desse material antes de fazer as escolhas que eu tenho que fazer esse ano? Sim. O que acontece agora esse ano? O processo de escolha dos aprofundamentos curriculares. Junho até agosto. O estudante vai indicar quais áreas ele tem preferência para se aprofundar, tá? E quais áreas? Ele faz a opção, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas ele não vai ter que escolher uma e vai ser aquela, não tem outro jeito. É parecido com o vestibular, né? Ele vai ter duas opções aí de escolha de itinerário formativo, entre junho e agosto. Depois, julho de 2021, o diretor apresenta aos professores o catálogo de opções dos aprofundamentos curriculares, né? O que o aluno escolheria, né? O que é o material que chegou para a gente dar uma olhadinha, né, na escola, o que serão esses itinerários formativos, vai apresentar esse material para o professor em julho. Em agosto, após estudar todo esse material, a equipe escolar define, a partir da consulta do estudante, quais aprofundamentos serão ofertados no próximo ano, né? Nos 2 semestres aí da segunda série do ensino médio, que é quando vai ser implementado o currículo, a próxima fase. Depois, agosto até setembro, os estudantes têm que manifestar interesse, de acordo com o cardápio apresentado a eles na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola deles e em escolas de até 2 quilômetros, escolhendo primeira e segunda opções, né? Então, perceba que a escolha do estudante realmente é uma coisa ainda um pouco aberta, né? Aqui não, aqui em junho realmente ele vai ter que manifestar interesse, ele vai ter que deixar mais claro o que ele gostaria, para que a escola, né, consiga definir os itinerários que a escola vai oferecer. Mas o estudante terá essa opção depois de 2 opções, além daquela da escola, em outras escolas, né? E depois de setembro a dezembro, aí sim serão criadas as turmas até o limite do módulo da escola. As turmas são definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular. E o diretor, ouvindo os professores, define o horário de aulas dos aprofundamentos para o ano seguinte. Por enquanto, a previsão é que isso tenha que acontecer até o dia 15 de novembro. Algumas informações, tá, que a gente já vai antecipar aqui. Todas as escolas devem ofertar no mínimo 2 opções de aprofundamento curricular. Todas as áreas do conhecimento devem estar contempladas nas opções ofertadas pela escola. Se a escola for ofertar, então, consequentemente, apenas 2 opções, ela vai ter que optar por 2 aprofundamentos integrados, que contemplem todas as áreas do conhecimento, porque o aprofundamento integrado, ele já vai unir, por exemplo, 2 áreas do conhecimento. Então, se você ofertar 2 itinerários integrados, inevitavelmente você está ofertando as 4 áreas e contemplando todos os professores da escola, percebe? Uma escola tem que ofertar, no mínimo, então, esses 2 itinerários, essas 2 opções de aprofundamento curricular, para garantir isso. Para que tudo isso possa acontecer, algumas ações de formação e comunicação estão sendo planejadas pela IFAP, seminários que estão acontecendo já desde o ano passado, a live semanal, as aulas do projeto de vida, né, do Centro de Mídias, já estão apresentando questões do novo ensino médio aos estudantes, a formação de multiplicadores, trilhas formativas, e as ATPCs da IFAP, como a gente viu, já estão oferecendo subsídio e vão continuar, né, para esse novo ensino médio, para que o professor entenda. E, por fim, apenas para situar, essa escuta dos estudantes da primeira série do ensino médio, que é a próxima coisa que vai acontecer na escola agora. O objetivo é identificar o nível de conhecimento que os estudantes têm sobre a escolha nos aprofundamentos curriculares e verificar quais áreas de conhecimento os estudantes pretendem aprofundar seus estudos. A SEDUC vai realizar uma ação de escuta com todos os estudantes da primeira série do ensino médio da rede de ensino estadual. Qual o período? 15 de março até 10 de maio de 2021. Como vai ser organizada essa escuta dos estudantes? O PC,
coordenador, com o apoio do professor do projeto de vida e de outros professores também da primeira série do ensino médio, como a gente viu. Ele vai planejar as ações para escuta com os estudantes da primeira série do ensino médio. O professor coordenador forma os estudantes. O PC verifica a melhor forma para que tanto os estudantes que estão presenciais quanto os que estão à distância participem da ação de escuta, no caso da retomada aí, né, das aulas presenciais. Contar com o apoio da gestão da unidade escolar e da diretoria de ensino, e o PC decide a data e informa aos estudantes. Quando? De 15 de abril até o dia 10 de maio. Aqui as nossas referências. É isso, gente. Até logo a todos.